Está no ar o Diálogos em Movimento, o podcast do Movimento Pessoas à Frente. Eu sou Tatiana Sandin, eu sou professora e sou doutora em Administração e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E eu sou também apresentadora de mais esta temporada, nossa quarta temporada do Diálogos em Movimento. Preparamos algumas novidades para você que está nos ouvindo. Além de abordar temas relevantes para a gestão de pessoas no setor público, estamos com uma nova roupagem sonora. Se você chegou agora no Diálogos, eu te convido a ouvir as temporadas passadas, depois que terminar esse episódio. Te convido também a conhecer a nossa pauta e as nossas causas no site e também no nosso Instagram, @Movimento Pessoas à Frente. Você também pode encontrar a gente no LinkedIn, pesquisando Movimento Pessoas à Frente. Inscreva-se no canal do YouTube e assine o programa no seu tocador de podcasts preferido para receber as novidades. Agora sim, vamos para o episódio? O Concurso Nacional Unificado está na pauta desde o dia do seu anúncio. Em fevereiro, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, divulgou os dados demográficos dos mais de 2 milhões de inscritos. Uma coisa que chamou a atenção é que a gente tem uma proporção maior de mulheres do que de homens na inscrição. Né? Tem 56% de sexo feminino, 44% masculino. Então, é interessante esse dado, né? Porque a gente espera que reforce um pouco. A gente, hoje em dia, tem dentro do setor público, é quase que o inverso disso, né? No governo federal, o setor público federal, a gente tem 46% de mulheres e 54% de homens, então é interessante essa inscrição também para fechar um pouco esse gap. Você ouviu a ministra Esther Dweck falando sobre a predominância das mulheres entre os inscritos neste concurso. Vale destacar a abrangência inédita da aplicação da prova. Serão 228 municípios de todos os estados e também no Distrito Federal, garantindo que nenhum candidato se desloque mais do que 100 quilômetros para fazer a prova. Essa capilaridade ela é essencial, uma vez que essas cidades e suas adjacências abrigam cerca de 95% da população brasileira. O baixo custo de deslocamento e também o menor valor da inscrição democratizam o acesso ao concurso público. A efetividade dessa proposta pode ser comprovada nos dados dos inscritos, que mostram que participarão desse concurso pessoas que vivem em quase 100% da totalidade dos municípios brasileiros. A prova vai ser aplicada no próximo dia 5 de maio e tem vários dados chamam a atenção nesse que já é o maior concurso público realizado no Brasil. Vimos também, por exemplo, que o bloco dos cargos de nível médio concentrou o maior número de inscritos, com mais de 700 mil pessoas, representando 33% do total. São 8 blocos nesse concurso, sendo que um deles selecionará pessoas que têm o ensino médio, e os outros 7 blocos são para ensino superior. Outro dado também, que é bastante interessante, mostra que cerca de 46,8% dos inscritos têm renda de até 3 salários mínimos e mais da metade das pessoas inscritas são mulheres. Bom, e para falar sobre o assunto do Concurso Nacional Unificado, a gente conta hoje com 2 profissionais de destaque. O Fernando Coelho, ele é professor de Administração Pública da USP, ele é coordenador do Laboratório de Gestão Governamental, LabGov, e também é integrante do Movimento Pessoas à Frente. Temos aqui também hoje a Cristina, ou mais conhecida como Kiki Mori, secretária executiva do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Sejam os dois muito bem-vindos, é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês para conversar esse assunto. Oi, quero dar minhas boas-vindas também a todo mundo que nos escuta. É um prazer estar aqui fazendo essas conversas boas que ajudam a gente a construir um Brasil melhor. Muito bem. Oi, gente. Obrigado, Tatiana, pelo convite. É uma satisfação estar com a Kiki, dialogando com todos vocês sobre esse tema super importante da modernização do recrutamento e seleção do serviço público brasileiro. Obrigada a vocês por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar com uma pergunta para a Kiki. Kiki, os dados sobre esse concurso público, eles são muito impressionantes. São sempre aos milhões, né,
candidatos, milhares de pessoas trabalhando, milhares de espaços para fazer as provas, e eles também deixam a gente muito animada em relação às questões da diversidade territorial, de gênero, de raça. A partir da visão de vocês, que estão aí no dia a dia da construção desse processo, o que se espera na recepção desse grupo de 6.600 pessoas na máquina pública? Que profissional o Estado está buscando com esse modelo de contratação? Legal, é muito boa essa pergunta. Eu vou dar um contexto, né, para todo mundo entender por que a gente fez desse jeito, né? Alguns dos motivos para a gente fazer desse jeito. A gente entende que, primeiro, né, que a gente tem uma necessidade de transformação permanente do Estado, dado que o contexto mundial ele é cada vez mais complexo e você precisa que as instituições estejam resilientes o suficiente para estarem ali a cada necessidade complexa que emerge e que a gente, né, tenta antecipar, mas a gente tem que estar pronto para responder para que os serviços públicos respondam às necessidades quando elas emergem. Então, eu preciso dessa resiliência, mas eu preciso dessa resiliência com responsividade, com a capacidade de rapidamente fazer o que precisa ser feito. E aí, a gente também chega num momento de governo que a gente precisava reconstruir o Estado. Durante um tempo aí, a gente ficou muito tempo sem concursos na maioria das áreas, então essa resiliência, ela estava se perdendo. A gente teve uma prova de resiliência na Covid, por exemplo, né? Graças ao nosso SUS, ao nosso sistema de saúde bem estruturado, que foi anos sendo construído. Ele estava resiliente para aquele momento, ele conseguiu ajudar numa resposta brasileira, né? Apesar de algumas questões políticas terem atrapalhado bastante, mas foi a resiliência do sistema que ajudou a gente a sair da pandemia, né? Apesar de todas as mortes, todos os problemas que a gente teve, poderia ter sido muito pior se a gente não tivesse essa estrutura estável do Estado resiliente e responsiva. Então, a gente precisa continuar construindo capacidade no Estado para que essa resiliência e essa responsividade sejam permanentes. E a gente quer olhar para isso de uma maneira estratégica. Então, para poder fazer uma boa gestão do Estado, a gente precisa conectar pessoas, processos, tecnologia, de modo a que isso tudo funcione rápido e funcione com eficiência, transparência, funcione bem. A gente, então, quando olha para pessoas, para a gestão de pessoas, pessoas é fundamental em tudo isso, e a gente tem que olhar para o conjunto todo do ciclo laboral das pessoas, né? Então, assim, que profissionais eu preciso, como é que eu atraio esses profissionais, como é que eu melhor seleciono as pessoas, como é que eu garanto que essas pessoas que entram tenham ethos público, conheçam a realidade brasileira e saibam, né, a diversidade que a gente tem de situações territoriais, socioeconômicas, enfim, como é que a população do nosso país é tão diversa, culturalmente diversa, e aí que a gente consiga construir políticas que respondam a isso. E aí essas pessoas depois vão seguir o seu ciclo laboral, né, nas carreiras, no seu desenvolvimento, até a sua aposentadoria, mas o governo olhar para isso de uma maneira estratégica e tentando permanentemente manter, preservar a resiliência, construir e preservar a resiliência e a responsabilidade do Estado é o que faz com que a gente tenha construído dessa forma. E aí eu chego no concurso em si, que se eu preciso ter uma burocracia representativa do Brasil, porque eu preciso de gente com capacidade dos olhares muito diferentes. A gente é um país muito desigual, isso também nos torna muito diversos, e eu ter gente que tem esse olhar, né? Eu preciso de sensores que consigam captar o que a realidade está trazendo o tempo todo e sejam capazes de responder a ela. Então, quanto mais diverso e mais representativo da população brasileira eu tenho esse quadro de pessoal que é do quadro permanente do Estado, a gente acredita que isso traz riqueza para o processo, que isso vai trazer olhares diferentes, e olhares diferentes vão ajudar a gente a construir soluções inovadoras, soluções que melhor entreguem as políticas públicas. Daí ser tão importante a gente ter, né, 228 lugares, municípios onde vão ter as provas, mas acho que o mais importante, assim, mais expressivo desse concurso é que tem gente que os inscritos moram em 5.555 municípios brasileiros. E isso demonstra que essa nossa escolha por botar no território e, junto com o IBGE, encontrar quais eram os municípios que iam ser os polos de realização do certame, foi muito bem sucedido. A gente consegue que as pessoas se desloquem no máximo 100 quilômetros para poder fazer essa prova, e com isso 2.100.000 pessoas se inscreveram aí para fazê-la.
É muito interessante ouvir, Kiki, porque a gente aqui no movimento tem sempre falado que a gente ter pessoas diversas não é só para que a gente garanta justiça na ocupação dos cargos públicos, que hoje em dia, no cenário do mercado de trabalho, né, o serviço público é uma opção muito importante e interessante, mas também porque a gente consegue, isso daí a gente precisa esperar o tempo de maturação passar, né, assim, mas a médio e longo prazo a gente consegue ter políticas públicas melhores, né, a gente consegue ter uma burocracia que de fato consiga incorporar as diferentes demandas e necessidades que esse Brasil, como você bem disse, tão diverso e tão desigual tem, né. É muito bom te ouvir. E agora eu queria, então, fazer uma pergunta para o Fernando. O Fernando tem falado, conversado e produzido bastante sobre a questão do serviço público e várias demandas que a gente tem de modernização desse cenário, né? Então, eu queria saber de você, Fernando, se a gente pode dizer que o concurso nacional unificado ele é já um vislumbre, avançamos no sentido dessa modernização da administração pública, e também queria que você trouxesse para a gente que paralelos a gente consegue fazer em relação ao projeto de lei 2.258 de 2022, que propõe uma lei geral para os concursos públicos e tem tramitado, né, no Senado. Que paralelos a gente pode fazer entre esse modelo que tem sido implementado e esse projeto de lei que está tramitando atualmente? Muito bem. Bom, sem dúvida, o concurso público nacional unificado, ele é um referencial para pensarmos a modernização da administração pública no Brasil, para além do governo federal. Não tenho dúvidas que a continuidade deste modelo na União vai ser difundida em breve para estados e, quem sabe, municípios. É fundamental, no caso da União, como o Kiki colocava, pensarmos essa burocracia representativa. Quando pensamos a modernização da administração pública em torno do recrutamento e da seleção, nós temos dois referenciais muito importantes. A burocracia representativa, em torno da abrangência do certame, como que ele alcança todo o Brasil e que ele possa ter um resultado que vai estar na burocracia representando pessoas de todo o Brasil nessa força de trabalho, e também, obviamente, a forma em que ele traz, né, muito bem estruturado, as ações afirmativas. E um outro referencial muito importante, que guarda relação com o PL que se encontra no Senado, é a burocracia vocacionada. Enfim, eu creio que o CNU é, de fato, o referencial para pensarmos a burocracia representativa na atualidade no governo federal. Os dados mostram isso: 2.100.000 candidatos inscritos, de 5.555 municípios, a prova sendo realizada em mais de 200 municípios, tudo que a Kiki colocou, e vamos, obviamente, aguardar os resultados. E se nós compararmos isso com a última década, enfim, a última década no governo federal, poucos concursos ocorreram, e, igualmente, quando eles ocorriam, eles estavam restritos, né, quando não a Brasília, algumas capitais do Brasil, o que de fato não permite que pessoas, por exemplo, de baixa renda, por vezes tenham recursos para o processo de inscrição ou mesmo para o processo de deslocamento, quando esses concursos, por exemplo, estão fragmentados em diversos concursos. Então, de fato, é uma oportunidade e creio que, para além do design do concurso, a forma em que ele foi estruturado, a governança do certame, com diversas organizações no governo federal, em prol da sua modelagem, também da sua segurança jurídica e da sua aplicação, mas, igualmente, nós pensarmos como que esse concurso, né, ao longo do tempo, porque se prevê uma continuidade, ele também possa ir pensando, por exemplo, etapas, né, com provas para além das provas de conhecimento, baseada em questões de múltipla escolha e questões discursivas. Eu acho que aí começa um diálogo com o PL. O PL é um PL minimalista, né, tão somente um conjunto de um pouco mais de 10 artigos, que busca trazer segurança jurídica para a inovação nos concursos públicos.
Por vezes, o gestor de pessoas e a comissão dos concursos públicos não tem essa segurança jurídica para fazer, por exemplo, uma prova diferente das provas tradicionais, baseadas tão somente na aferição de conhecimento, né, como uma prova, por exemplo, que coloque a pessoa numa situação de trabalho, né, que seria uma prova prática, ou algo que possa ir para uma aferição de competências para além de conhecimento, incluindo, por exemplo, habilidades e comportamentos, podendo, por exemplo, se pensar em processos de entrevista para alguns cargos. Enfim, eu creio que é um início muito bom para a modernização do recrutamento e da seleção no serviço público brasileiro, pelo referencial da burocracia representativa, e não tenho dúvidas que, na continuidade, considerando inclusive a tramitação do PL que está no Senado e que nós aguardamos a aprovação, nós também podemos fazer uma experimentação em prol, né, de uma burocracia vocacionada. Não estou fazendo, a priori, uma crítica, né, dizendo que o CNU não vai atrair uma burocracia vocacionada. O próprio fato dele buscar uma burocracia representativa já há uma tendência para uma burocracia vocacionada, né, porque não fica mais restrito a algumas cidades, onde por vezes estão ali tão somente aquelas pessoas mais dentro de um padrão concurseiro. Enfim, mas nós precisamos sim no Brasil, nos 3 níveis de governo, pensar concursos públicos que consigam inovar na realização de provas, né, e provas para além da aferição de conhecimento. Mas eu creio que o primeiro passo está dado, está muito bem dado, e na sequência, nos próximos concursos públicos nacionais unificados, nós possamos também pensar, né, a ideia da burocracia vocacionada com a diversificação dos modelos de prova. Fernando, te ouvindo, eu fiquei pensando em algumas questões que se relacionam não tão diretamente ao CNU, mas que creio que são importantes quando a gente pensa em modernização, e eu queria te pedir licença para te fazer uma outra pergunta que não está no roteiro. Dos Se eu grandes souber desafios. responder, desculpe, viu, Tatiana? Eu tinha fechado o meu microfone aqui para não atrapalhar. Eu falei assim, ó, vamos lá, se eu souber responder, enfim. Obrigada. Não, eu acho que não é nada tão complexo, mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco, porque, de fato, um grande desafio na modernização é a gente encontrar essas pessoas que têm a vocação, que têm o ethos, que tenha esse desejo de estar no serviço público pelo que o serviço público representa para toda a nação, para todo o país, né? Então, nesse sentido, a gente tem um desafio muito grande, que é como incorporar estratégias de seleção a partir de aspectos comportamentais. Queria que você comentasse um pouco como que você vislumbra que isso pode acontecer, dado o contexto do concurso público como uma estratégia tão enraizada na cultura nacional. Muito bem, Tatiana. Veja, eu creio que até uma análise do CPNU já nos permite fazer alguma relação com vocação. Primeiro, o design do concurso, em termos de blocos, ao fim e ao cabo, é um concurso, mas são 8 concursos. Se nós pensarmos no nível superior, são 7 concursos onde a pessoa tem que parar e pensar qual bloco ela se inscreveu. A partir do quê? Da relação da sua formação acadêmica, da sua trajetória profissional, com as aspirações que ela tem no setor público. Por vezes, quando os concursos estão fragmentados, as pessoas vão simplesmente prestando os concursos pela forma em que eles vão aparecendo. Então, neste caso, já é uma primeira relação com vocação. Eu acho que também um desenho que está no edital, e nós vamos averiguar a partir da prova que vai ser aplicada em maio, pensar como que esses conteúdos programáticos vão ser mobilizados nas questões. Eu acho que nós já tivemos uma inovação. Trazer alguns conteúdos programáticos que, por exemplo, não eram tradicionais, sobretudo na prova de conhecimentos gerais, a forma em que aparecem discussões como políticas públicas, realidade brasileira, a relação disso com valores muito importantes como democracia e cidadania, e também, em cada bloco, a forma em que você dá um peso, né, para diferentes áreas de
conhecimento. Tudo isso já é uma primeira relação, né, para você pensar vocação. Agora, é óbvio, isso também tem alguma limitação. Se nós pensarmos o conceito de competência são conhecimentos, habilidades e atitudes, e isso guarda relação, portanto, com a sua pergunta sobre comportamento. O PL que se encontra no Senado, ele traz essa discussão. Não é que nós não podemos utilizar de provas, né, que façam aferição de comportamento. Nós podemos, mas por vezes não se tem segurança jurídica para esse uso, porque no Brasil, entre a Constituição e o edital, nós não temos uma lei infraconstitucional. E o que nós vimos nos últimos 10 anos, até um pouco mais, nos últimos 15, talvez, pegando o crescimento dos concursos públicos que houve, sobretudo no governo Lula II, houve um aumento do processo de judicialização. E se há judicialização, imaginemos, né, a partir de provas tradicionais de conhecimento, imagine judicialização a partir das provas, né, de aferição de comportamentos. Agora, nós precisamos, de fato, fazer esse debate. No Brasil, obviamente, ele precisa ser um debate incremental, fazendo uma pactuação entre diferentes atores para que haja uma compreensão, sobretudo, por vezes, não há um determinado diálogo, né, com os órgãos de controle, que podem não compreender muito bem essa inovação, enfim, por isso que é um papel de irmos fazendo isso a partir de experimentações e demonstrando, né, como que isso, de fato, pode trazer resultados importantes para a burocracia brasileira, à luz, né, de como é utilizado, né, em diversos países na formação das suas burocracias. Ótimo. É um debate muito importante mesmo para que a gente continue. Acho que é a próxima barreira que a gente tem que romper rumo a essa burocracia representativa e esse Estado que consegue responder diante dos desafios, né, que têm sido cada vez mais complexos e diante de toda a escassez de recursos de toda a natureza. Muito bom te ouvir. Queria voltar agora perguntando para a Kiki. Eu tenho uma pergunta aqui que tem duas partes, e talvez elas sejam um pouco distintas entre si, mas eu queria entender um pouco, a partir da perspectiva do MGI, diante dessa novidade que é o CNU e dessa dimensão que esse concurso assumiu, quais são os principais desafios que vocês têm encontrado na implementação? O grande dia está chegando, né? Para quem ainda não sabe, é no próximo 5 de maio, mas tem toda uma preparação aí que anda a todo vapor no MGI. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Kiki. E aí, já pensando nessa segunda parte, diante dessa experiência, que o custo da inovação é sempre alto, né? Então, eu imagino que vocês estejam aprendendo muito com essa experiência e queria entender, a partir dessa primeira vez, o que vocês estão pensando para o futuro desse formato aí de seleção de pessoas para o serviço público. É muito legal essa pergunta também, as duas perguntas em uma que você estava fazendo, porque a gente, realmente, é um desafio enorme fazer, né, uma prova nacional com essa estruturação, com esse desenho que a gente fez. Eu acredito que a gente só topou porque a gente já tinha experiência do Enem muito consolidada, né, em termos da logística, de como realizar um exame nacional em muitas cidades. Então, o INEP é um parceiro fundamental nesse esforço, e todas as pessoas que já trabalharam no Enem, algumas estão na nossa equipe, têm todo esse histórico. As forças de segurança que são mobilizadas para garantir essa logística, o conhecimento, inclusive da banca, né, a gente, quando contratou também, olhou para quem tinha experiência em fazer coisas tamanho que a gente estava fazendo, ou minimamente nesse tamanho. Então, a Cisgran Rio também tinha experiência prévia nisso. E mais do que isso, né, a gente conseguiu que os 21 órgãos que estão com as vagas disponíveis no concurso, a gente formar essa governança que o Fernando já mencionou, foi hiper importante, porque o desafio era um desafio duplo, né? Tem um desafio logístico, e esse a gente, digamos, já tinha algum caminho trilhado e já conseguia
vislumbrar. Lógico que tem desafios específicos que vão surgindo, e essa rede de parceiros é muito importante, né? Porque, por exemplo, com a Polícia Federal participando, a ABIN participando, a Polícia Rodoviária Federal, elas trazem informações novas. Então, a gente agora tinha previsto já inicialmente que ia ter coleta de biometria. Agora a gente já sabe como é que a gente vai coletar a biometria. Então, a gente tinha colocado no edital que ia ter a coleta, e a gente vai ter um mecanismo mesmo para garantir isso. Quem nos alertou foi a Polícia Federal. Falou assim, olha, existem fraudes que acontecem porque quem vai fazer a prova não é a pessoa, usa lá a identidade e a gente não tem como saber. Então, a gente introduziu essa coleta de biometria mesmo, que vai ter, enfim, exame grafológico e de biometria da digital, para permitir que a gente não aprove pessoas que não foram as que fizeram a prova, por exemplo. E isso são inovações que a gente vai trazendo a partir do conhecimento que todos esses atores, né, que justamente vão trazendo diferentes olhares, vão aportando para a experiência que a gente está fazendo. Agora, o desafio maior foi, de fato, construir esses 8 editais, né, os 8 blocos, porque você colocar todos esses 21 órgãos para conversar. O pessoal fazia tempo que não fazia concurso, então você também resgatar o que é o propósito disso, que perfil de profissional. A gente não está aqui para reproduzir o último concurso que foi feito, a gente está aqui para pensar de um jeito inovador. Então, essa construção foi recorde. Eu queria parabenizar muito a equipe da Cida Chagas ali na Secretaria de Gestão de Pessoas, porque pela condução dela, né, foi capaz de realmente reunir todo mundo e fazer essas articulações. A disponibilidade também dessas pessoas que vieram representando os órgãos que têm as vagas, para poder, né, estarem abertas e abertas à inovação que o concurso estava proporcionando, saber que não vai ser igual se eu estivesse fazendo a prova no meu órgão, vai ser diferente. E o que eu abro mão, o que eu topo abrir mão para que seja diferente, e a gente foi fazendo um processo bem concertado de, assim, então, tá bom, então a gente topa ter mais disso daqui, mas vocês topam ter uma coisa mais geral aqui sobre esse conteúdo específico. E foi muito bacana essa construção, e acho que é um grande aprendizado do como fazer um processo realmente dialogado com todos os atores que estão participando, né? A gente tem essa rede de aplicação, então ela envolve, né, muitos parceiros. A gente tem os órgãos que estão nos apoiando com os estudos, então ENAP, IPEA, IBGE, todo mundo, né, que aprender, ajudar a gente a aprender com isso, a gerar conhecimento a partir dessa experiência. O IBGE, como eu já disse, foi fundamental para a gente determinar quais eram as cidades que iam ter as provas, a partir de estudos ali de onde que a população está, a população apta a prestar o concurso, onde que ela majoritariamente mora no Brasil. Então, tudo isso nos ajudou a construir um processo robusto e que não para nunca, né? E tem as parcerias de comunicação, tem a SECOM, a AGU, fundamental para entrar com a parte de garantir a segurança jurídica. A gente está com o TCU e a CGU desde o início também, olhando para tudo isso, para não ter questionamentos dessa ordem. Eles também trazem, a partir do olhar deles, muitas contribuições, trouxeram e seguem trazendo. E aí, então, isso tudo realmente foi um desafio enorme, mas, ao mesmo tempo, foi um aprendizado maravilhoso, né? De como a gente consegue construir algo que é realmente todo mundo se enxerga e todo mundo contribuiu para que até aqui a gente tenha tido todo esse sucesso. E a gente segue, né, com a operacionalização disso, então temos aí todas as instâncias ativas, né, observando, e eu recebo informação todos os dias praticamente da equipe que está responsável por fazer essa distribuição das provas, garantir a segurança. A gente vai ter as salas de monitoramento no dia, então tem um bastidor ali que quem está só prestando o concurso não faz a menor ideia do nível de mobilização que a gente tem que fazer para garantir que ele aconteça. Ao mesmo tempo, né, é uma experiência muito válida, porque a gente está selecionando 6.640 vagas, então acho que a gente aí entra nos desafios do futuro, né? Então, os desafios de futuro, assim, a gente precisa de um certo quantitativo de vagas para justificar que a gente faça uma prova desse tamanho e ela, né, tenha uma relação custo-benefício boa para o governo. A gente tem que pensar na perspectiva, então, de como que a gente vai conseguir continuamente organizar, dado que a gente hoje não tem uma esteira que saiba prever quando que vão ter as vagas, né? Algumas carreiras têm isso, então o Itamaraty tem para as relações internacionais do Brasil, a AGU, de uma certa forma, tem. Então, a gente precisa ver como que a gente vai olhar de uma maneira mais estratégica a gestão de pessoas no governo. E aí eu vou retomar o que eu estava falando do ciclo laboral, né? Hoje, o processo de pedido de concurso ele é muito fragmentado. Cada órgão manda um pedido, né, do que acha que ele precisa, tem uma análise pelo órgão central, que está aqui no MGI,
e a gente, enfim, autoriza a partir da disponibilidade orçamentária e do que a gente entende que a gente tem que equilibrar todas essas necessidades que os órgãos nos trazem diante de alguma racionalidade para aquele momento. Então, sempre ter o órgão que não vai ter a vaga dele contemplada e sempre vai ter o que vai ter vaga contemplada, mas não no quantitativo que gostaria. Em geral, a gente não aprova os números, né, que chegam aqui, porque a gente não tem disponibilidade para tudo isso, e às vezes eles não fazem sentido mesmo, né? E acho que a gente está amadurecendo a maneira do governo federal olhar para essa demanda. Então, para além de só receber as demandas dos órgãos, a gente construiu junto com a ANB uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho. A gente quer que os órgãos rodem essa metodologia. Essa metodologia vai olhar para a cadeia de valor que o órgão entrega, para o planejamento estratégico que o órgão tem para oferecer, como é que as pessoas estão trabalhando hoje, qual que é a real necessidade, qual que é o perfil quantitativo que a gente precisa. É lógico que isso é super incremental, né? A primeira vez que você roda isso num órgão, provavelmente tem órgão que nem processo mapeado vai ter ainda, né? E aí você começa a criar uma cultura de como é que eu melhoro a gestão a partir de um conjunto de ferramentas que daí vai desembocar. Bom, então se esse é o perfil de pessoas que a gente precisa, como é que a gente constrói carreiras que respondam a essas necessidades, como é que a gente pensa as regras das carreiras atuais para que elas talvez tenham um pouco mais de mobilidade para atender essas diferentes demandas, ou não, eu preciso, às vezes, restringir e direcionar para determinados órgãos, porque eles, de fato, estão precisando se fortalecer mais. E aí, a partir disso, a gente passa a ter um olhar menos fragmentado e vai tendo um olhar mais de conjunto da força de trabalho do governo federal como um todo, para poder pensar como que a gente evolui esse modelo de que a gente não espera chegar uma hora que é desesperado, todo mundo já aposentou, tem X pessoas na idade de aposentar. A gente tem a transformação digital em curso, né? E a inteligência artificial agora vem com uma inovação que realmente vai mudar bastante a forma como todo mundo trabalha, não só nos órgãos públicos, mas a gente tem que levar isso em consideração. Então, tanto para o tipo de trabalho que vai ser feito, como o que eu preciso, né? Não posso só ser as pessoas, a gente não quer contratar robôs que dependam da IA para fazer o seu trabalho, ao contrário, precisa ter pessoas que saibam pautar a IA para ela entregar aquilo que a gente precisa. Então, tudo isso vai influenciar como que a gente desenha, né, esse modelo para que ele seja mais estruturante e permanente. E eu acredito também que os estados e municípios, né, se apropriar, já tem gente de estado, a gente faz muita parceria com estados e municípios em soluções de governo digital, de gestão, de transferências voluntárias, de patrimônio da União, a gente tem uma série de parcerias, arquivos, mas a gente, quando olha para concurso, a gente nunca pensou, vamos fazer um concurso em parceria com os entes federados. Isso é bem inovador, eu acho que ainda a gente não tem capacidade hoje, né, nem desenho jurídico para isso, mas pensando, né, no estado do futuro, pensando nessa necessidade de resiliência, pelo menos o modelo, né, de concurso unificado pode ser um modelo que os estados ou os consórcios de municípios, enfim, que a gente já comece a disseminar a partir do que a gente está construindo aqui. Mas, Kiki, a pergunta que não quer calar é: teremos novos concursos nacionais unificados? A gente pretende ter, sim. A gente, de fato, organizando direito, a gente quer que tenha, né, a gente quer institucionalizar isso como uma política pública, entendendo que é uma forma mais eficiente de a gente trazer pessoas para trabalhar no Estado brasileiro. Kiki, enquanto você vai falando, eu vou pensando em vários comentários, porque é um assunto muito interessante e eu queria me restringir a 2, porque eu acho que parte deles o Fernando vai tocar. Primeiro, eu queria voltar aos agradecimentos que você fez à equipe da Cida Chagas, que eu acho que são todos muito válidos, mas também mostrar que o Concurso Nacional Unificado vai em busca de uma burocracia mais representativa, qualificada, para ampliar essa característica no serviço público, porque a gente já tem uma burocracia que trabalha bastante, né, e que é muito competente, que responde a muitas demandas. Inclusive, e esse é o meu segundo ponto, o MGI atende várias dessas demandas, porque é possível que estejamos falando dele agora por conta do concurso, mas tem toda a Secretaria de Serviços de...
de Governo Digital. Tem a Secretaria de Governo Digital, tem a Secretaria de Patrimônio da União, então o MGI é um ministério muito grande que foi criado nesse governo, que faz muito mais, né? Então acho que são esses 2 convites aí que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo conhecerem um pouco mais do MGI, caso não conheçam, e que reflitam também sobre essa burocracia que já é qualificada e que tornou possível construir um concurso como esse que a gente está conversando aqui. E aí, Fernando, eu acho que outro ponto que a fala da Kiki nos remete, eu acho que é sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouco agora, é que quando a gente está falando de concurso público, a gente está falando da porta de entrada de pessoas que têm uma trajetória longa dentro do serviço público, né? Como a Kiki já falou, tem todo um ciclo laboral aí, e que entra numa gestão que às vezes não aparece tanto, mas eu queria que a gente comentasse um pouco agora como é que a gente pode pensar estrategicamente essa gestão de pessoas no serviço público a partir de modernizações como essas trazidas pelo concurso nacional unificado. Muito bem. Bom, acho que antes de falarmos do concurso público nacional unificado, olhando para as políticas públicas de gestão, destacar a forma em que, de fato, a gestão de pessoas entrou nas políticas públicas de gestão e o papel importante deste governo em prol deste trabalho. O fato de reestruturarmos, né, um Ministério de Gestão no Brasil, né, depois de muito tempo, que por vezes estava ali como uma sub-área do planejamento e orçamento, né, e trazer esse debate da gestão de pessoas é fundamental. Então, é a hora e a vez da gestão de pessoas e como que nós podemos mudar essa imagem da gestão de pessoas no setor público, que historicamente está muito relacionada a um departamento de pessoal, com rotinas, né, para um reposicionamento para uma gestão estratégica de pessoas. E, neste caso, o concurso público cumpre com um papel fundamental, pensando, para além do concurso, essa porta de entrada como um sistema de ingresso que tem a relação de 4 subsistemas. Um primeiro, que a Kiki já tocou, o planejamento da força de trabalho, né? Como que o MGI vem trabalhando para fortalecer essa cultura, essa prática dentro dos órgãos da administração pública federal, enfim, e cumprindo também o MGI com um papel de um órgão central de pessoas, né? No sentido de trazer uma política pública de gestão de pessoas e orientar os órgãos para a realização desse trabalho, né? Ou seja, a gente tem uma história em que a política fica muito solta, muito fragmentada, muito descentralizada. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo é o próprio desenho do concurso, e aí a inovação do concurso público nacional unificado, que a gente já destacou aqui, diversas dessas inovações, e eu destacaria uma adicional, ainda fazendo relação com aquele papel da vocação, a forma em que o MGI e o governo trouxeram a comunicação, né, desses certames para um protagonismo governamental. Por quê? Porque nós perdemos isso também ao longo das últimas décadas. Por vezes, o governo publicava o edital ia para um diário oficial, e aquele processo de comunicação ele era aprisionado, muitas vezes, pelos cursinhos preparatórios, que acabam divulgando os concursos públicos a partir de uma outra perspectiva, de um outro ethos, né? E não, de fato, numa ideia, né, das pessoas pararem para pensar a sua vocação, qual é o concurso público mais adequado, enfim. A própria modelagem desse edital, eu estava aqui recordando no momento em que Kiki estava falando, olha, menos de um ano atrás, né, eu acho que ali no final de maio, início de junho de 2023, quando dentro do MGI houve uma reunião interna convidando alguns especialistas, uma reunião para discutir concursos públicos, estava sendo elaborado na ocasião um guia, né, referencial de concursos públicos, veja, e a forma em que essa ideia ainda estava nascendo, né, e lembro das palavras da Cida Chagas, do Silaí, e veja, né, menos de um ano depois está aí o concurso, né, na rua para acontecer, com todo esse processo de modelagem. Então, eu destacaria isso. Agora, não para por aí, né? Se nós pensarmos o sistema de ingresso,
do planejamento da força de trabalho para o desenho do edital, o processo de comunicação e a realização do certame, o próximo passo, uma vez realizado o concurso, é o processo de socialização organizacional. Então, se a gente parar para pensar como será a chegada, né, dessas quase 6.500 pessoas dentro da União, como que a gente vai fazer o devido processo de alocação em cada órgão, que critério cada órgão vai utilizar, se os órgãos vão fazer, por exemplo, um mapeamento de competências prévias dessas pessoas que estão chegando, para ter uma melhor alocação em cada área de trabalho, né, isso é muito importante. Programa de onboarding que a ENAP vai trabalhar, os processos iniciais de treinamento e desenvolvimento, enfim, né, tudo isso é muito importante, a continuidade do processo de ingresso que não para no concurso público, porque o que nós observamos é que, por vezes, isso acontece, né, em todos os níveis de governo, você pode até ter um bom concurso público, mas se você não jogar luz na socialização organizacional, você pode perder ou desengajar essa pessoa, né, nos primeiros 2 anos de governo. Então, é muito importante essa atenção no pós-concurso. E a relação disso, obviamente, com o processo de avaliação de desempenho pelo estágio probatório. Esse eu acho que é um próximo passo também da modernização desse sistema de ingresso, como que a gente para pensar ou repensar o estágio probatório, né, para não ser, muitas vezes, um instrumento que, em muitos casos, se aproxima de uma ficção, né, até pela obrigatoriedade, precisamos fazer aqui, se faz uma coisa mais distante da realidade. Eu não estou falando de um estágio probatório punitivo, não. Claro que, obviamente, você tem que fazer uma avaliação de desempenho correta, impessoal, mas estou falando mesmo no sentido da aprendizagem organizacional, do feedback, do processo de parar para pensar o desempenho inicial desses funcionários, como reorientar, enfim, tudo isso é um combo, né, de atividades que vão se complementando, né, durante uma cadeia, vamos assim dizer, produtiva desse sistema de ingresso, né? Isso ali vai se fechar daqui 2, 3 anos, no final do estágio probatório, né, num momento importante de refletirmos, então, sobre o resultado do concurso, de uma maneira geral, né? Quem são essas pessoas, uma vez terminado o concurso, decorrido o período do estágio probatório, como que elas estão dentro do Estado, né? Enfim, eu acho que essa é uma discussão importante. A modernização, então, eu creio que está dentro de toda essa relação, né, com o sistema de ingresso, né? E quero aproveitar também para cumprimentar, Tatiana, toda a equipe do MGI, a Kiki está aqui conosco, né? Zé Celso, a Cida, o Silair, Gaetano, enfim, todos os outros nomes, porque, de fato, estruturar um processo como esse, né, em menos de 1 ano, e isso é uma inovação disruptiva, vamos parar para pensar, né, de um ponto de vista de você agregar um concurso público, né, sob críticas, né, ceticismo de alguns órgãos, e está aí, né, daqui a alguns dias nós vamos ter a realização da prova, é um baita feito, né? Ou seja, aquilo que eu disse lá na minha primeira participação, o primeiro passo está dado e muito bem dado, é como que a gente continua fazendo essa discussão, né, de aprimoramento, né, relacionando essa burocracia representativa também com a ideia de uma burocracia vocacionada. Eu vou comentar a resposta do Fernando porque me deu vontade. Eu vou cortando aqui todos os roteiros prévios. Olha só, a gente está com tudo isso no forno, né? Então, assim, a ENAP está montando o curso de formação inicial, porque assim, algumas carreiras que estão no concurso têm cursos, tem cursos que fazem parte do concurso, então esses vão ser oferecidos pela ENAP e eles ajudam bastante nessa construção de, né, qual é esse servidor, né, para aquela carreira específica. A gente vai ter um curso para as carreiras que não tem curso obrigatório, que a ENAP vai oferecer também. A gente está estruturando um guia de orientações para a recepção dos novos servidores para os órgãos. A gente está oferecendo a metodologia, apoio de consultoria para rodar a metodologia de mencionamento da força de trabalho para a melhor alocação. A gente vai fazer perguntas para os ingressantes para ajudar a definição do perfil e as alocações. E a gente também está montando alguns instrumentos, ainda estão em elaboração, para pensar, para orientar o estágio probatório, né? Para que o estágio probatório, de fato, ajude a gente nesse processo de trazer
para perto essa gestão. A gente também, né, acho que eu esqueci de mencionar, mas o programa de gestão e desempenho, né, a gente tem eles rodando em vários dos órgãos, então a intenção é conectar isso tanto com o dimensionamento da força de trabalho como com o desempenho das pessoas no estágio probatório, e a gente quer muito que as chefias imediatas se apropriem dessas ferramentas, porque no fundo, né, a questão, como o Fernando estava dizendo antes, a gente tem que sair da ideia de que a gestão de pessoas está numa caixinha, que é o departamento que cuida da folha, e a gente tem que vir para uma visão de que a gestão de pessoas é o que uma liderança de equipe faz todos os dias, e que, portanto, ela tem a responsabilidade de, né, tanto orientar a equipe para qual que vai ser a melhor, né, possibilidade de uma pessoa nova chegar, de quem que a gente precisa e para que a gente precisa dessa pessoa, até o dia a dia dessa gestão, de uma maneira compartilhada, evidentemente, com a equipe, né, mas sabendo que é super importante que cada gestor ou gestora de equipe esteja bem pautado sobre como fazer a melhor gestão, porque é isso que, de fato, vai fazer com que seja efetiva essa alocação. Kiki, obrigada. Eu ia mesmo te pedir para comentar um pouco como é que vocês estão pensando a recepção desse pequeno contingente que vai chegar no estado esse ano. Obrigada. Bom, imagino que os nossos ouvintes e quem também está nos assistindo no YouTube já percebeu que, se deixar, a gente fica aqui falando muito mais tempo. Mas eu queria encaminhar para o final. E nessa temporada a gente tem um quadro novo, que é um quadro em que a gente solicita os nossos convidados, e a nossa convidada e o nosso convidado, que nos indique um livro, um artigo, um podcast, um vídeo, enfim, outro conteúdo para que quem se interessou, e eu espero que muita gente tenha se interessado no tema, siga aprendendo e aprofundando um pouco mais nesse assunto. Então, junto com os comentários finais, eu queria pedir que Kiki e Fernando indicassem para a gente também algum conteúdo adicional para quem quiser seguir aprendendo. Eu queria trazer, a ENAP fez um seminário ano passado, né, sobre o futuro dos concursos, e todo o material está disponível no site, e acredito que ali tem bons insights, boas reflexões. Depois acho que o pessoal do Movimento Pessoas à Frente vai conseguir colocar aí os links para facilitar os acessos, né? Porque, enfim, acho que isso é uma discussão que nos interessa e que a gente quer continuar fazendo, né? Então, a ENAP fez esse seminário, e isso se desdobra também em muitas coisas, e aí a gente tem algumas publicações no forno também em relação à modernização de concursos e a toda a questão da gestão de pessoas no governo federal, que em breve o Ministério vai publicar. Então, nos nossos perfis aí de redes sociais, no @gestão.gov.br no Instagram, no gov.br/gestão na internet, isso tudo vai ser divulgado conforme essas publicações forem saindo. Fernando? Muito bem. Bom, minha indicação, eu vou indicar 2 textos, um muito simples, é um artigo de opinião em junho do ano passado, no Nexo, em conjunto com o Francisco Gaetani, que é da equipe do MGI, intitulado A Hora e a Vez da Modernização dos Concursos Públicos, e também vou trazer um artigo que está no meu hall de pesquisas, né, que eu venho trabalhando. É um artigo mais acadêmico, que está lá num número de uma edição da Revista do Serviço Público da ENAP, né, em 2018, finalzinho, chamado A Quantas Anda a Gestão de Recursos Humanos no Setor Público Brasileiro, e que discute muito a modernização dos concursos públicos, né, e joga muita luz um pouco nas disfunções da realização de alguns concursos públicos, por vezes ainda com um desenho bastante anacrônico, né? Ali que a gente começa, há uns 5, 6 anos atrás, fazer essa discussão em prol de uma modernização mais pujante dos concursos públicos no Brasil. Excelentes indicações. Eu quero reforçar
tanto o artigo do Nexo, que é um artigo muito interessante e que está na coluna que o Movimento Pessoas à Frente publica mensalmente. Então, tem outros textos interessantes lá sobre temas relacionados à gestão de pessoas no serviço público. E esse seminário que a Kiki mencionou, eu acho que também é uma dica muito valiosa, porque é um seminário internacional em que a gente teve um panorama de vários países do mundo que fazem coisas que são diferentes, às vezes muito mais interessantes, e que também apontam para a gente caminhos. E, nesse sentido, eu queria também indicar o Guia de Serviços Públicos, que está lá no site da ENAP, que também sintetiza e organiza o que o MGI e o governo têm pensado, né, sobre essa proposta para o serviço público. E também queria indicar para os nossos ouvintes outro episódio que fizemos no ano passado sobre os concursos públicos, em que a gente teve como convidados outros 2 especialistas que também trouxeram a perspectiva deles sobre o CNU, mas ainda num momento em que não tínhamos tantas informações e nem um processo tão amadurecido de reflexão, que pode ser também interessante. Está na temporada passada. Se eu falei ano passado, é porque eu estou perdida no tempo mesmo. Eu lembrei de mais um também. A gente também fez um guia referencial para a realização de concursos públicos, que foi esse que o Fernando mencionou, que a gente chamou pessoas de vários perfis para nos ajudar, né, a reconstruir a maneira como, né, lembrar para as pessoas do governo como é que é fazer concurso e, a partir de uma perspectiva mais contemporânea e da necessidade futura, o que seria importante observar nos concursos. Então, esse tem um material que é mais prático, né, mas assim, que também traz bastante dessas reflexões. E não é uma recomendação de leitura, mas é um pedido de apoio. A gente está também com o PL de cotas em concursos públicos tramitando no Congresso, e é muito importante o apoio, né, da sociedade civil, da academia, de todos os atores governamentais, para a gente poder passar essa aprovação no Senado e depois na Câmara. E aí o engajamento de todos e todas é super importante para que o Congresso compreenda a necessidade, né, da gente fazer uma lei, que a lei de cotas permaneça, né, e que ela seja aperfeiçoada nos pontos que foram trazidos. Esse aperfeiçoamento foi uma construção junto com um conjunto também de atores que levaram ao senador Paim, que era o relator. Então, a gente acredita muito na relevância e na importância dessa mobilização para a gente garantir que as cotas raciais sigam sendo, né, previstas nos concursos de toda a nação. Super importante. Lembrando que essa lei de cotas, o debate é urgente, já que a lei que está vigente está encerrando agora, nos próximos meses, né, a vigência. Bom, eu quero agradecer muito a conversa, a presença de vocês aqui, o compartilhamento de reflexões e conhecimento, e espero contar com vocês em outras participações aqui no podcast e também nas outras atividades que temos no Movimento Pessoas à Frente. Muito obrigada. Obrigada também, é um prazer sempre participar, uma honra e sempre uma oportunidade de aprendizado. Compartilhar diálogos com o professor Fernando e com você, Tati, a gente sempre sai melhor do que entrou. Obrigada. Fernando. Igualmente, muito aprendizado. Muito obrigado aqui, Tatiana, pela mediação, pelas provocações, e a Kiki, né, pela aula, né, e exemplo de gestão pública. Obrigada a vocês, pessoal. A gente se vê, espero que em breve. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Esse episódio utilizou áudio do canal do YouTube do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.